Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma playlistzinha de PHP básico, tá? Então a gente vai trazer alguns elementos básicos do PHP só para vocês se acostumarem ou para quem tem interesse aí de começar a programar na linguagem, ver a sintaxe de alguns elementos básicos, ok? E aí depois vou fazer inclusive uma playlist de orientação a objetos com PHP, também só a parte básica, que são esses dois conjuntos aí para você ingressar aí no estudo de alguma framework ou até mesmo no desenvolvimento aí PHP, tá legal? Não vou me atentar muito aqui ou ficar explicando muito questão de detalhes ou regras de programação, a ideia aqui é que você já seja um programador de mediano para avançado e aí só esteja aí querendo saber alguns conhecimentos básicos de adaptação aí da sua lógica à sintaxe, beleza? Bora lá então. Então olha só, o PHP é uma excelente stack de desenvolvimento, uma stack que domina amplamente o mercado de desenvolvimento para a internet, apesar do surgimento de algumas outras tecnologias baseadas no JavaScript mais novas, né? Eu diria que é ainda uma excelente stack de desenvolvimento, onde você consegue ter uma produtividade muito grande em relação a, inclusive, a essas outras tecnologias mais novas. Não vou me alongar aqui, não vou falar de histórico, bora lá para a programação, que é o que interessa. Só falando rapidamente, o PHP é um acrônimo recursivo para Hypertext Processor, é uma linguagem de script open source, de uso geral, muito utilizada, especialmente adequada, né, para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML. Inclusive é extremamente comum a gente ter, quando a gente desenvolve em PHP, arquivos, o mesmo arquivo de código com a extensão lá PHP, a gente pode ter HTML, JavaScript, CSS, e isso tudo dentro do mesmo arquivo e com tags separadoras, beleza? Legal, para quem quiser saber um pouco mais, o site oficial ali, php.net, beleza? Então acessem lá para mais informações. O PHP é uma linguagem interpretada por um servidor web que tenha a extensão do PHP instalada, tá? E aí, esse servidor web, ele interpreta essa linguagem PHP e devolve para o browser no formato de HTML, tá bom? Então é assim que funciona o PHP e existem vários servidores web que podem, né, ou conseguem ou têm a capacidade de rodar o PHP. O mais comum aí, o que domina amplamente o mercado aí é o Apache, justamente por ser multiplataforma, então, isto é, você consegue rodar aí o Apache em Windows, em Linux, inclusive em outros sistemas operacionais. Tem também o IIS, que é da Microsoft, que só roda em Windows. Mas o mais simples para você instalar o PHP é utilizar um pacote de instalação. Existem vários pacotes de instalação, Champ, Wamp, Mamp, Vertrigo, enfim. Eu até indico o Champ, que normalmente vem com todas as versões instaladas. Esse pacote de instalação ele já vem com Apache, já vem com banco de dados MySQL, já vem com outras extensõezinhas ou mini aplicativozinhos que funcionam lá ou formam lá a sua stack de desenvolvimento, beleza? Então recomendo muito você instalar aí o seu servidor web, ou seus componentes, seus elementos de stack de desenvolvimento via aí esses pacotes. Recomendo o Champ. Depois vocês procuram lá na internet, vai ter um instaladorzinho e vocês vão conseguir instalar, beleza? Bora lá botar a mão na massa, que é o que interessa, beleza? Se vocês, só uma dica, né, para quem tiver alguma dúvida, procura lá no YouTube sobre instalação Champ ou algo do tipo, que lá vai ter milhares de vídeos lá ensinando a você instalar um servidor web e começar a colocar o seu ambiente para funcionar em PHP. A aula de hoje é focada ali na parte de programação mesmo, ok? Mas antes tem a montagem do seu ambiente. Bora lá, vou criar aqui uma nova janelinha. Beleza? Antes disso, vou lá na minha pasta do meu servidor web, aqui eu tenho o Champ instalado, ele está rodando aqui o meu Apache, está verdinho aqui, bonitinho, beleza? Aqui é minha pasta htdocs, tem outros servidores que é a pasta www, enfim, aí fica por conta de vocês aí, da pasta do seu servidor web. Vou criar aqui uma pasta PHP básico, beleza?
Então tá lá minha pastinha PHP básico, vou criar uma nova janela na minha IDE aqui, eu utilizo o Sublime, quem utiliza aí outra IDE, VS Code, Brackets, enfim, existem várias IDEs aí, vou pegar minha pastinha e vou inserir ela aqui na minha IDE. Beleza, tá funcionando legal, vou criar um novo arquivozinho já, olá mundo.php, para a gente brincar aí e emitir aí a primeira mensagem na tela. Aqui até aumentei a codificação aí da minha IDE para que vocês visualizem melhor. Bom, todo código PHP inicia com a tag PHP. Se o seu, sinal de menor, interrogação, PHP, tudo junto. Essa aqui é a tag para codificação PHP. Se você tiver só código PHP no seu arquivo, você não precisa fechá-la. Se você tiver outros códigos ou quiser fazer blocos de códigos PHP para codificação, você abre dessa forma e fecha dessa forma aqui o seu código, né? Vou botar aqui, ó, código PHP, você coloca aqui no meio. Quiser fazer outro bloco, vai fazendo aqui. Aqui você pode ter outros códigos aqui, HTML, CSS, JavaScript, enfim, beleza? Se o seu arquivo só tem código PHP, só assim é suficiente. Vou deixar dessa forma, que a gente só vai utilizar códigos PHP. E aqui está o comando de output, é o echo, assim como print, printf lá do C, o system print, o system out print lá do Java, enfim, né? Praticamente todas as linguagens têm o seu comando de saída. E aí vou botar aqui um olá mundo, beleza? Lembrando, ponto e vírgula ao final da linha no PHP é obrigatório. Aqui no PHP o comando de saída, né, de output é o echo. Salvei aqui e vou lá na minha janela, vou acessar meu servidor web como localhost /PHP básico, que é o nome da minha pasta, /olá mundo.php. Lembrando aqui, ó, o nome da pasta e o nome dos arquivos, sugiro a você colocar tudo junto, sem espaço como separador. Coloque ali isso como separador se você quiser um underline, tá? E sem acentuação, tá? Então fica a dica aí para vocês. Executando lá, olá mundo, funcionando bonitinho, legal ali, beleza? Certo. Aqui para vocês, para exemplificar que isso é um HTML, vou colocar inclusive aqui dentro das aspas duplas uma codificação, botar um H1, que é um código de título HTML. Então aqui, ó, salvei. O legal aqui, quando você salva o seu arquivo, só dá um refresh lá na sua página, não tem nada de compilação, não tem nada disso. Então salvei, fui lá no meu navegador, recarreguei, olha lá, o meu olá mundo em negrito e maior, representando aí um H1. Vamos botar ele em vermelho, é só botar um style aqui lá do HTML mesmo, tá? Como eu usei aspas duplas aqui, internamente eu uso aspas simples, que é aspas lá do HTML, ok? E aqui vai o color, red, que é o meu códigozinho CSS, beleza? Salvei, recarregando, olha lá, ó, vermelhinho, para vocês verem aqui, ó, que esse código ele foi lá para o meu Apache, o Apache interpretou e nada mais, nada menos que retornou isso aqui para o meu navegador, tá? O meu HTML, beleza? Então, para vocês verem aí um exemplo, né, de utilização aí do comando de output, que ele devolve, no final das contas, um HTML. Você, inclusive, pode utilizar tags HTML aqui dentro. Beleza? Legal! Então, tá aí exemplificado o nosso echo. Próximo aí, vamos para a declaração de variáveis, tá? Aqui um detalhe muito importante do PHP, que são duas regras importantes. Primeiro, as variáveis, elas têm que começar, antes do nome da variável, tem que começar pelo cifrão, tá? E outra coisa, o PHP, ele não é uma linguagem tipada, tá? Você não precisa colocar o tipo da variável, tá? É o que a gente chama de tipagem dinâmica ou linguagem não tipada, tá? O PHP tem essa facilidade, né, de você não precisar
trabalhar com tipos. Até dá para você colocar os tipos, depois quando a gente vê função a gente vai falar sobre isso, mas é digamos assim, é algo opcional, beleza? Até uma questão lá de segurança para os tipos de dados que você vai manipular, mas só quando houver realmente a necessidade, beleza? Vamos brincar aqui, vou criar um novo arquivinho aqui, chamado variáveis, sem acentuação, .php. Beleza. Vou colocar aqui a minha tag PHP e vou declarar uma variável aqui, idade, recebe 18. Né? E aqui o meu eco, idade. Beleza. Salvei aqui. Vou voltar lá no meu navegador. Vou até copiar aqui para adiantar variáveis. Beleza. Tá lá, ele imprimiu o valor da minha variável, no caso aqui o 18, que eu só utilizei o eco. Legal. Ah, professor, como é que eu utilizo o conteúdo de uma variável e uma mensagem? Aqui você pode fazer de diversas formas. Vou mostrar para vocês aí como é que faz. Vamos lá. Uma das formas de se fazer é quando você tem uma variável pura ali, ó, você pode utilizar o aspas duplas. Então aqui, ó, minha idade, que é a mensagem, e aqui a variável, tá? O PHP ele já entende, quando você utiliza aspas duplas, você pode utilizar variáveis internamente às aspas duplas da sua mensagem. Que aqui, ó, ele vai colocar, ele já entende que é para ser colocado o valor da sua variável. Então, vou salvar aqui, vou lá no meu navegador, vou recarregar lá, ó, minha idade é 18, tá vendo? Eu posso fazer dessa forma. Legal. Eu posso fazer também da forma seguinte, eu posso concatenar, assim como acontece, por exemplo, lá no Java, tá? Então, eu retiro a idade daqui e vou concatenar com a idade fora das aspas, tá vendo? E aqui vem um detalhe importante, o símbolo de concatenação do PHP é o ponto, tá? Diferente, por exemplo, do Java, do JavaScript, que é o mais, tá bom? Um sinalzinho de mais. Aqui no PHP, a concatenação o símbolo de concatenação é o ponto. Então aqui, mesma coisa, vou salvar, recarregar, não vai mudar nada. Beleza. Aqui só um detalhe importante. Vou voltar aqui. E aqui, ó, no PHP, a grande maioria das mensagens, né, ou das strings que você vai utilizar no seu programa, pode ser utilizado aspas duplas ou aspas simples. E aqui está talvez uma das poucas diferenças que existem entre aspas duplas e aspas simples, tá? Na maioria das vezes você pode usar qualquer uma. Aqui, especificamente, você vai haver diferença. Então, olha só. Eu substituí as aspas duplas por aspas simples, beleza? E botei a minha idade, a minha variável idade, dentro da aspas simples. Salvei, olha o que ele vai imprimir. Olha lá, ó, recarreguei, percebe? O PHP ele não entendeu que era para imprimir o valor da sua variável. Ele imprimiu a mensagem exatamente como ela está. Tá vendo? Nesse caso aqui, se eu quisesse imprimir o valor utilizando aspas simples, eu teria que usar a concatenação. Então, teria que usar dessa forma aqui, beleza? Então, voltando lá, então tá lá, ó, minha idade é 18, porque eu utilizei a variável idade fora das aspas simples e utilizei aí a concatenação, beleza? Então, posso utilizar dessas várias maneiras aí da variável com a minha mensagem, beleza? Então tá aí, legal. Aqui eu já... Ah, tá. Aqui só falando aqui eu ia exemplificar, mas antes até de exemplificar exatamente, né, o exemplo que eu dei lá para vocês, falando de operadores matemáticos, tá? Os operadores matemáticos são exatamente os mesmos da maioria das linguagens, que é o mais para soma, o tracinho para subtração, o asterisco para multiplicação e a barra comum para a divisão. Alguns operadores específicos, né, que é o porcento, que é o resto da divisão, e a potência, que são dois asteriscos juntos, beleza?
Então tá aí, aqui aquele exemplo que eu ia dar, né, que eu acabei dando já para vocês, da utilização das aspas duplas com a concatenação também, utilizando também o aspas simples, o aspas duplas e as concatenações. Beleza? Então tá aí, legal. A próxima, né, o próximo assunto que a gente vai abordar, a gente vai entrar em condicionais, estruturas de repetições, arrays e por aí vai. Para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai parar por aqui e aí daqui a pouco vou produzir aí para vocês. Assistam lá a parte 2 da nossa playlist de PHP básico. Até daqui a pouco, pessoal.